O nome da unidade 13 é Cidadania e Política, a Humanização do Poder. E a gente já conversou que a palavra mais importante, aquela que resume essa unidade, é essa palavra humanização. Por quê? Ela faz referência a uma característica muito específica dos gregos, que foi tornar o ser humano o centro da política, das artes, da arquitetura e assim por diante. E é sobre justamente essas características que a gente vai estudar agora na unidade 13. Vamos começar? Cidadania e política na Grécia Antiga, mudanças e permanências. Nós estudamos em sala que muitas das coisas que nós somos ou ainda utilizamos no que diz respeito à política foram criadas lá na Grécia Antiga. Mas a gente também viu que nem tudo permanece igual. Como que essa história de homens, né, seres humanos no centro do poder começou? Bem, quando as cidades-estado começaram a surgir, elas eram governadas por reis, que diziam, né, como a gente já conhece essa história, eles diziam ter relações com os deuses. Só que o povo começou a ver que esse governo não estava muito legal, que não estava muito justo. E após algum tempo, esse poder começou a ser dividido. Aconteceu também uma divisão muito importante. O poder deixou de estar relacionado à religião. Sendo assim, aqueles que participavam do poder não tinham mais ligações com divindades, né? Ou não tinham mais motivações religiosas para estarem ali. Surgiram então novas formas de poder, como por exemplo a democracia, a oligarquia, a aristocracia e assim por diante. O que é essa palavra política, então? Até mesmo essa palavra que a gente utiliza tanto hoje em dia, que está o tempo inteiro nas notícias, teve origem lá na Grécia Antiga. Para os gregos, o termo política designava tudo aquilo que era referente à vida pública, à convivência entre os habitantes. Então, todo aquele processo de tomada de decisões, né, de pensar também o que é melhor para a cidade e assim por diante, era o que eles chamavam de política. A cidadania, por sua vez, que também foi um termo criado na Grécia Antiga, era o direito de participar das decisões políticas da cidade, né? Participar daquilo que os cidadãos iam definir como regras, leis, entrar ou não em guerra e assim por diante. Mas a gente viu que nem todo mundo tinha direito à cidadania. Aqueles que tinham direito à cidadania eram considerados, então, cidadãos. A cidadania grega ela tinha algumas características, como a gente já conversou, algumas delas inspiram a nossa sociedade atual e outras coisas mudaram bastante. Entre as características que foram criadas na Grécia Antiga e que a gente ainda utiliza, está, por exemplo, a remuneração dos políticos. Lá na Grécia Antiga, era conhecida como mistoi, esse salário dos políticos, né? E a função da criação do mistoi era permitir que qualquer pessoa de qualquer classe social pudesse deixar o seu emprego para se dedicar única e exclusivamente à política. A ideia era possibilitar que as pessoas pudessem viver da política, né? Que não tivessem outras distrações, que se fossem políticos, se fossem governantes, pudessem se dedicar somente àquilo. Essa, inclusive, é a função dos salários dos políticos atualmente também. Porque se não houvesse salário para os políticos, uma pessoa que depende muito, né? Depende exclusivamente do seu emprego para sustentar a família e assim por diante, não poderia jamais ser um político, não poderia participar da política, ser um governante, pois afinal todo mundo precisa pagar conta, não é? Então, a função do salário do político é permitir que a pessoa largue o seu emprego para se dedicar à política. Como que era a questão dos estrangeiros, né, na Grécia Antiga? Os estrangeiros, eles eram pessoas que não eram das cidades-estado e eles eram considerados pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então, eles não eram considerados iguais. Por isso, eles não podiam participar da cidadania. Não eram cidadãos, não podiam participar da política. E os estrangeiros, eles não eram escravizados nem nada assim, eles eram livres, por isso eles só não podiam participar das decisões políticas das cidades. As mulheres eram outro exemplo de limitação da cidadania grega. Elas também não participavam da política. A função delas era apenas ficar em casa, tomando conta dos filhos e assim por diante.
Apesar de haverem algumas cidades-estado, como a gente já viu, por exemplo, Esparta, né, que ofereciam mais liberdade para as mulheres, não eram todas, né, que proporcionavam isso. E por fim, a escravidão, né? Aqueles que eram escravizados, seja por dívida, seja presos políticos, eles também não tinham direitos políticos. Eles não eram cidadãos, não era permitido que eles pudessem participar das decisões tomadas nas polis, né? Aqueles que eram escravizados por dívidas, depois de um tempo deixavam de ser escravizados, assim que pagassem suas dívidas. Agora, aqueles que eram escravos por causa de guerra, por mais que eles fossem mais cultos ou antes da guerra fossem mais ricos e assim por diante, ainda assim, a partir do momento que eles eram capturados, eles eram escravizados e não tinham nenhum tipo de direito político. Qual era a função principal da remuneração para os cargos políticos, então? Para revisar e para reforçar bastante, a função da remuneração para os cargos políticos possibilitava e possibilita ainda hoje em dia que a pessoa possa então deixar o seu trabalho para se dedicar inteiramente à vida pública. Isso faz com que qualquer pessoa possa ter um cargo político. Caso não houvesse remuneração, apenas as pessoas mais ricas conseguiriam se candidatar e a representação do povo ficaria comprometida, ou seja, não seria justo, né? E quais são as influências da Grécia Antiga no nosso sistema de governo? Lá na apostila, nas páginas 154 e 155, vocês podem ver a representação de uma polis grega e lá tem a indicação de alguns locais da cidade que eram muito importantes. A gente vai começar pelos templos, né? Os templos na Grécia Antiga, eles eram dedicados aos deuses, principalmente aqueles que eram considerados os padroeiros, os protetores da cidade. Atualmente no Brasil, nós também temos exemplos de templos, né, que são dedicados aos deuses e deusas. Então, atualmente a gente chama eles geralmente de igrejas, né? Mas templo é aquela denominação que a gente dá para qualquer construção religiosa, seja igreja, mesquita ou assim por diante. E a participação política? Se a gente for comparar a Grécia e o Brasil, como que era antigamente? Na Grécia, as pessoas participavam da política principalmente, né, indo até a Ágora, que era uma espécie de praça pública onde aconteciam as votações. Hoje em dia, com o tamanho das cidades e dos países, é impossível, né, a gente se reunir todo mundo numa Ágora. Então, por isso que as eleições no Brasil são feitas via urna eletrônica. Um candidato no Brasil, ele é escolhido e ele fica 4 anos no poder, né? Porém, a gente vai até as urnas a cada 2 anos, pois a eleição para presidente, deputados, senadores é num período e as eleições, né, municipais são em outro período. E as decisões políticas? Como que era na Grécia e como é no Brasil? Na Grécia haviam as assembleias, a bulé, que eram onde os governantes se reuniam para tomar as decisões, né, para afirmar aquilo que foi sugerido pelo povo e assim por diante. No Brasil, nós temos exemplos de locais também onde os governantes se reúnem para tomar as decisões, para firmar as decisões, para criar novas leis, votar e assim por diante, que podem ser, né, exemplos disso a Câmara de Vereadores de Joinville, por exemplo, ou a Câmara dos Deputados lá em Brasília. E para colocar a lei em prática, quem fazia isso na Grécia e quem faz isso no Brasil? Na Grécia, aqueles responsáveis por colocar as leis que foram votadas em prática eram os conselhos, né? Que eram compostos geralmente por chefes militares e administrativo. Aqui no Brasil, a gente chama isso de poder executivo, ou seja, que executa as leis. Entre exemplos, né, do poder executivo, por locais onde o poder executivo está instaurado, estão, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Joinville, que é onde fica o prefeito, né, representando o poder executivo, ou, por exemplo, o Palácio do Planalto, lá em Brasília, no âmbito nacional. E na Grécia também tinham tribunais, que tinham uma função bem parecida com os tribunais de hoje em dia. As leis e as regras na Grécia Antiga, elas não eram mais determinadas por um único governante, né? A gente já viu que essa história de ter um cara só lá governando, dizendo que tá lá só porque é representante dos deuses e deusas, isso ficou para trás. Na Grécia Antiga, era a população que participava disso através das assembleias e assim por diante.
Mas haviam também os tribunais para daí julgar essas leis. Então as assembleias criavam as leis, colocavam em prática também, como a gente viu, os conselhos, né? Agora há pouco, mas precisava de alguém para julgar o cumprimento dessas leis. Nós também temos tribunais aqui no Brasil, né? Como exemplo, a prof trouxe aqui o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do nosso país. E agora, gente, para encerrar essa primeira parte que fala exclusivamente de poder, temos uma pergunta então super importante. Por que o título da unidade fala sobre a humanização do poder? O que isso quer dizer? O poder humanizado. Porque a Grécia foi a primeira civilização que passou a separar igreja, né, religião, de poder, de governo. Então, o governo deixa de estar relacionado à religião e aos deuses para se tornar algo exclusivo dos seres humanos. Ou seja, a religião não tinha mais influência no poder. Os governantes, então, eles também eram compreendidos como pessoas, né? Que acertam, erram, que às vezes colocam os seus interesses acima do interesse do povo. E quando isso acontecia, desde lá da Grécia já compreendia-se que esse tipo de governante não podia ficar no poder, ele tinha que ser trocado. Mas o humanismo não estava presente somente na política. Ele estava presente também na cultura grega. E além disso, não foi também só as criações políticas da Grécia que influenciaram na nossa sociedade, mas sim muitas criações culturais dos gregos. E é isso que a gente vai ver agora na segunda parte da videoaula, onde a gente vai relacionar o humanismo e as heranças da Grécia na nossa sociedade atual. Vamos falar um pouquinho sobre cultura grega? Sei muito bem que vocês estavam ansiosos para falar de Olimpíadas, de deuses gregos e assim por diante. Então vamos lá. Começando com religião, que eu já sei que é aquilo que vocês mais queriam saber a respeito, né? Então vamos descobrir algumas características da religião grega. Primeiro, vamos relacionar o humanismo com a religião. A gente também pode ver essa coisa de querer deixar o ser humano como centro de tudo, de valorizar o ser humano na religião grega. Pois, afinal de contas, os deuses gregos, eles tinham o corpo, né, as características físicas dos seres humanos e também características sentimentais. Então, eles sentiam inveja, amor, fúria, eles erravam, eles acertavam, se casavam e, inclusive, acreditava-se que eles eram capazes de se relacionar com os seres humanos, né? Quando isso acontecia, quando um deus ou uma deusa se relacionava com um ser humano, nasciam os semideuses, né? A partir do momento que eles tinham filhos. Um dos mais conhecidos semideuses é Hércules, né? Apesar de ele não ser fruto da relação de um deus ou uma deusa com um ser humano, ele, né, por causa da história, teve seus poderes alterados e transformou-se em um semideus. Os deuses e deusas, eles também, né, eles não apenas representavam muitas vezes elementos da natureza, como por exemplo, Poseidon representava o mar, mas eles também representavam qualidades dos seres humanos, como por exemplo, Afrodite é a deusa do amor, né, que é um sentimento humano. E a relação dos gregos com os deuses, muitas vezes, né, acontecia além da criação de templos, onde eles visitavam, oravam e assim por diante, eles também consultavam oráculos, e era a forma, né, de conversar com os deuses, e também realizavam festas e oferendas em homenagem aos deuses. Um exemplo disso são as Olimpíadas, né? Que surgiram como uma forma de homenagear Zeus. Aqui nesse slide, gente, que vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom, a prof não vai mostrar tudo agora, mas eu fiz pequenos vídeos daquele Mosaic 3D que a gente viu em aula, né? Então, vocês podem ver que tem 3 links ali. O primeiro link é o link do próprio site do Mosaic 3D. Quem baixou o aplicativo também pode digitar o título ali, né, que vocês vão encontrar no site, no aplicativo, para poder ver. Mas quem não tem o aplicativo e não quer abrir o site, pode clicar também ali no link Os Deuses no Monte Olimpo, que a prof basicamente gravou a tela mostrando, né, o Mosaic 3D. E até porque também ele tem um limite de acesso por pessoa. Então, se vocês por acaso já atingiram o limite de acesso por semana, vocês podem ver as cenas mesmo assim, através dos videozinhos que eu fiz.
E o terceiro link é uma animação sobre os deuses gregos. Continuando a falar da influência cultural da Grécia na nossa vida, vamos falar agora sobre a filosofia. A gente viu que a filosofia é a mãe das ciências, é a primeira das ciências, e ela foi criada também na Grécia Antiga. Por que a gente diz que ela é a mãe das ciências? Porque foi a filosofia, foi através, né, da criação da filosofia que os gregos começaram a se questionar sobre as explicações que eles tinham até então. Até então, só se explicava coisas como o surgimento do mundo, dos seres humanos, os fenômenos da natureza, através de explicações religiosas. Mas os gregos, né, de novo, com essa questão do humanismo, eles começaram a valorizar o pensamento humano, as explicações racionais, aquilo que eles, seres humanos, conseguiam comprovar. Olha aí o ser humano no centro de tudo de novo, se afastando da religião e buscando as suas próprias respostas, não somente as respostas dos deuses e deusas, né? Então o humanismo ele motivou também o surgimento das ciências. Algumas das ciências que surgiram na Grécia Antiga foram filosofia, física, a matemática, né, que não surgiu lá necessariamente, mas se desenvolveu muito na Grécia Antiga, a história, como a gente já viu, né? Então essas ciências todas e outras surgiram ou no mínimo sofreram muitos avanços na Grécia, de novo, né, gente? Porque eles se afastam um pouco da religião e passam a valorizar o pensamento, a descoberta, a reflexão dos seres humanos. Mas de que forma eles faziam ciência se eles ainda não tinham telescópio, Google e assim por diante? Eles, né, a partir do momento que se afastam da religião, começam a registrar, né, a observar a natureza e fazer registros para tentar explicar. Então eles perceberam, por exemplo, sei lá, que o inverno é um período que chove muito. Isso não é coincidência, né? Provavelmente alguma coisa está acontecendo. Eles começaram a pensar, né? Deve ter algo acontecendo no céu ou algo assim, porque não pode ser coincidência. Por que faz frio sempre na mesma época do ano e na outra época faz calor? E assim por diante. Eles começaram a observar a natureza, fazer registros e desenvolver a ciência. Aqui a gente tem, né, uma representação do quadro A Escola de Atenas, que não foi feito na época da Grécia Antiga, mas para vocês verem como até hoje, né, os gregos eles influenciaram não apenas nós, mas muitos dos povos que vieram antes da gente, que percebiam, né, o quanto a relação da filosofia com a Grécia era imprescindível. Ali no centro a gente vê Sócrates e Platão, como a gente já estudou em filosofia, e esse quadro representa muito bem a relação da filosofia e das ciências com os gregos. E de novo, né, gente, quem tá ali no centro da imagem? Homens, seres humanos. Vamos falar de Olimpíadas agora. Adoro! Mais uma invenção da Grécia Antiga que a gente usa até hoje. Mais um exemplo de algo que nos influenciou. Vamos falar um pouco da história das Olimpíadas, né? Inicialmente, as Olimpíadas surgiram numa cidade chamada Olímpia. E elas foi apenas assim um jogo com um esporte só. Vocês vão ver agora, daqui a pouco, num vídeo. Mas aí começou a ser realizada a cada 4 anos. E o principal intuito no início era homenagear Zeus. Só que aí as outras cidades-estado começaram a participar também, né? A cada 4 anos elas se encontravam e praticavam e competiam, né? E o número de esportes também foi aumentando. O que tem de parecido das Olimpíadas da Grécia Antiga com a nossa, né? Com as Olimpíadas atuais? Um exemplo de semelhanças com a atualidade é o fato de serem realizadas a cada 4 anos, até hoje. Hoje em dia, são competições entre países, né? Mas a gente já viu que países são exemplos de estados com letra maiúscula. E na época também era uma competição entre as cidades-estado. Ainda hoje utilizamos a tocha olímpica, que também é uma característica das Olimpíadas da Grécia Antiga, e ainda hoje a gente coroa os vencedores com ramos de louro, né? Que era uma forma de indicar quem foram os vencedores das Olimpíadas na Grécia. Então, de forma simbólica, além das medalhas, os competidores de hoje em dia que vencem os Jogos Olímpicos também são coroados com ramos de louro. Na Grécia Antiga, além de ser uma forma de venerar os deuses, as Olimpíadas também serviam como
uma forma de confraternização entre as cidades e Estado, assim como hoje em dia, que são uma forma de confraternização entre os países. Porém, algo difere as Olimpíadas de hoje em dia das Olimpíadas da Grécia Antiga, e não são apenas os tipos de esportes. Infelizmente, para fazer uma Olimpíada, né, o acontecimento de uma Olimpíada envolve muito dinheiro para a organização, dos patrocinadores, para motivar os atletas também, né, que vivem disso, querendo ou não. E isso acaba levando a muitos casos de corrupção, né, de desvio de dinheiro na produção das Olimpíadas, e também os atletas são muito, muito pressionados, né? Eles querem ganhar a qualquer custo. Isso acaba levando alguns deles a praticarem o doping, né? Que seria a utilização de substâncias para melhorar o desempenho físico deles, mas que é ilegal, pois afinal de contas, você tem que ganhar por aquilo que você treinou, por aquilo que você se desenvolveu, e não por causa de doping, né? Que seria mais ou menos como colar na prova. Assim como lá depois no final dos slides da religião grega, a prof colocou aqui para vocês cenas do Mosaic 3D que mostram a cidade de Olímpia. Temos também uma animação sobre a cidade de Olímpia, mostrando como era o estádio, mostra estátuas, é muito legal. E temos também uma animação sobre as Olimpíadas, também feita pelo Mosaic 3D, mas fora dessa cena da cidade de Olímpia. Gente, e as influências não acabaram ainda. Outra coisa criada na Grécia Antiga foi o teatro, que também se iniciou para homenagear aos deuses, o deus Dionísio, né? Então, inicialmente, as festas de teatro elas eram representadas durante as festas dionisíacas, que eram homenagens ao deus Dionísio. E as principais categorias dessas peças teatrais eram as comédias e as tragédias. Porém, com o tempo, e com a influência do humanismo na Grécia Antiga, essas peças passaram a ter caráter pedagógico, caráter educativo. Então, elas passavam mensagem, elas ensinavam, mas também, olha só, era uma forma de fazer críticas à política e críticas aos políticos, muitas vezes, quando as coisas não andavam muito bem. Além disso, simbolizavam relações, né, dos seres humanos com os deuses e deuses. Então, de novo, né, eles não se afastam da religião a ponto de ignorar a existência da religião, mas assuntos que são relacionados aos seres humanos passam a ser o centro das peças de teatro também. Os anfiteatros, que era onde as peças aconteciam, eram construções enormes, como vocês podem ver ali na foto. E a forma como eles estavam construídas, né, era baseada na acústica, ou seja, na propagação do som. Eles descobriram, né? Olha aí os conhecimentos matemáticos de novo. Eles descobriram que organizando o teatro daquela forma ali, o som se propagava com facilidade e as pessoas que estavam lá atrás conseguiam ouvir o que os atores diziam lá no palco, mesmo sem a utilização de microfones ou alto-falantes, né? Até porque isso nem existia. A plateia participava muito das peças de teatro, gritando, rindo, aplaudindo, assoviando, batendo os pés e assim por diante. E outra característica do teatro grego era essa utilização das máscaras, como vocês podem ver ali nessa foto, né? Elas eram utilizadas para expressar as emoções, como felicidade, raiva, tristeza, né? E elas eram bem acentuadas, né? As expressões que estavam nessas fotos eram bem acentuadas para que todo mundo conseguisse ver a intenção, se era demonstrar raiva, tristeza, alegria e assim por diante. Temos também o Mosaic 3D de teatro grego, esse aqui é muito legal, ele mostra lá embaixo a orquestra, os atores, ele conta muitas informações sobre como era o teatro. Novamente, eu trouxe para vocês o link do site, mas quem tiver o aplicativo é só digitar teatro grego no aplicativo que vai encontrar também. Depois eu gravei a minha tela mostrando como é a cena, né, do Mosaic 3D por dentro, e por fim eu gravei a animação do Mosaic 3D sobre o teatro grego. Por fim, vamos falar então da última das características gregas que nos influenciaram, trazidas pela unidade 13, que é a arquitetura. Vocês já devem ter percebido que é muito comum a gente ver em construções de hoje em dia, prédios, templos,
lojas e assim por diante, a utilização dessas colunas, né? Bem simétricas, bem retinhas. Elas também são uma característica grega, né? Os gregos, eles consideravam belo aquilo que era simétrico, né? Que tinha simetria, que tinha proporcionalidade. Então, até na arquitetura, eles buscavam sempre reproduzir prédios, né? Construções simétricas. E para isso eles utilizavam muito os cálculos matemáticos, buscando alcançar o máximo da perfeição nas construções. Outra característica bem importante, bem comum, né, da arquitetura grega era a utilização do mármore nas construções, que isso era, né, até hoje considerado como algo clássico, arquitetura clássica, né? O mármore aliado, por exemplo, os tipos de colunas, né? Vocês sabem que os gregos, eles tinham três tipos de colunas específicas, mais, né, comum, e elas são categorizadas, e até hoje elas são utilizadas, os tipos de colunas gregas. E, gente, de unidade 13 é só. Com ela, a gente também encerra os nossos estudos sobre a Grécia Antiga, mas acho que deu pra gente aprender muita coisa sobre eles, né? E principalmente em compreender que foram a primeira civilização que separam de forma abrupta, né, de forma muito acentuada, o governo da religião. Os seres humanos, então, se tornam o centro das atenções na civilização grega. E a gente viu, principalmente, o quanto os gregos influenciam naquilo que nós somos até hoje. Próximas duas unidades, vamos falar sobre Roma, Império Romano, Coliseu, gladiadores. Mal posso esperar. Continuem me seguindo no meu canal e acompanhando as aulas de história para descobrir mais coisas interessantes sobre o passado. Beijo, beijo, beijo! Até a próxima!